Acho que quem está na plateia conseguiu perceber. A gente está diante aqui de dois modelos, e isso é muito rico. A gente ouviu o Dr. Junival falar da questão do sistema TAG, que é da plataforma que a gente utiliza aqui na Bahia, onde o Serviço de Informação ao Cidadão está inserido no sistema ouvidoria, e a gente viu aqui a fala da senhora Bartira falando do Fala BR. Então a gente tem dois modelos, ambos funcionam muito bem, né? A gente não está aqui para colocar, já houve uma discussão nos eventos anteriores se ou qual modelo seria o mais apropriado, mas hoje em dia não é essa mais a questão. A questão é se ele funciona ou não. Então, em ambos os casos funciona e funciona muito bem, tá? Mas a gente vai ter a oportunidade agora de tirar as dúvidas em relação às falas dos nossos convidados. E aí, nesse momento, eu vou franquear a palavra a vocês e eu vou pedir que as perguntas sejam objetivas, lógico que vocês coloquem para quem vocês estão fazendo a pergunta, ou se para ambos, e em bloco de 3. E aproveitar esse momento e pedir que quem for fazer a pergunta se dirija aqui e se apresente. Porque o que acontece também, e Bartira acabou de falar, né, que às vezes a gente se vê pela fotozinha do WhatsApp ou das plataformas e a gente ainda não teve o prazer de se conhecer. Muitas vezes é alguém que salva a gente numa dúvida, né, numa demanda semelhante, e agora a gente vai ter a oportunidade da gente se reconhecer, tá? Quem quer começar? Por favor. Se apresente e diga para quem você quer fazer a questão. Alô? Boa tarde a todos, João Francisco, eu sou coordenador-geral da Lei de Acesso à Informação da Presidência, e desde já gostaria de agradecer a Bartira, nossa grande parceira lá na Secretaria-Geral da Secretaria de Controle Interno da gente. E a minha pergunta, Bartira, então, para direcionar a Bartira, é se o CIAP agora, ele é um dado pessoal, mas ele é público, então eu posso disponibilizar, ficou certo isso, né? E a outra questão também, que nós temos sempre um questionamento na Presidência da República, é o fato de ter a qualidade da informação e o tempo de resposta. Porque nós verificamos que nem sempre um tempo de resposta significa dizer que é uma qualidade de informação, né? E também, pelo menos no caso particular da Presidência, quase 60% dos nossos recursos que chegam, inclusive à CGU, são de acesso concedidos. E como nós preservamos bem por uma qualidade da informação, e a gente pega assim todas essas orientações aí que Bartira dá muito bem nos seus guias da CGU, e quando nós colocamos lá, né, por exemplo, é um dado, por exemplo, grande parte que nós temos de recursos é de dado pessoal, né? Então, se é um dado pessoal, o que é que nossa informação não foi de qualidade e o cidadão sai satisfeito em recorrer, né? E quando vai ter lá aquela qualidade, a pesquisa de satisfação, ela é muito baixa. Então, assim, como nós podemos verificar isso, né, sobretudo no painel de controle da CGU, que nem sempre, né, uma resposta imediata ou a tempo significa que é uma resposta de qualidade. Grata, João. Outro, Fábio. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é César Fonseca, sou ouvidor do Instituto Federal do Paraná, Autoridade de Monitoramento Online, o pacote completo que a maioria dos colegas aqui tem. Minha pergunta é para a colega da CGU, sobre a regulamentação, né, dentro do nosso órgão, e sobre o tempo, que a gente pode, pela sua fala, a gente pode atribuir um tempo menor do que está colocado na Lei de Acesso à Informação. E aí, eu construindo o nosso regulamento, eu me deparei com alguns colegas dizendo que da impossibilidade de a gente fazer
diminuição do tempo, né, colocar um tempo menor para as unidades responderem em função de estar descumprindo a própria Lei de Acesso à Informação e o Decreto 724. E aí eu gostaria de saber de você, né, se isso se houve já algum questionamento nesse sentido, se a gente consegue avançar dessa forma. Também a outra pergunta era o que o colega acabou de falar sobre os nossos CIAPs, né? A gente tem bastante pedidos nesse sentido, né? CIAP, CPF, eles sempre tem essa dificuldade, às vezes, de poder entender, por vezes, algumas consultorias, né, dentro dos órgãos, entendem que é um dado público e, por vezes, a gente tem algum parecer dizendo que o dado precisa ser tarjado, enfim, ter aqueles asteriscos como portal da transparência. Então, seriam essas duas questões. Obrigado. Um minutinho só, César. Você é gestor do SIC e autoridade de monitoramento? O é o pacote completo. Encarregado do GCD. Simbologia tripla. Só faltou ele ser o DPO também da LGBT. Olha que a Bartira disse que não podia. A lei, engraçado que nesse aspecto ninguém quer atender a lei, né? A parte ruim, ninguém quer. 20 dias, não pode colocar na regulamentação institucional, porque a lei diz que são 20. Mas, em compensação, também a lei diz que a autoridade de monitoramento tem que estar vinculada à autoridade máxima da gestão, né? Não pode ter acumulação de função. E a gente vai vendo, né, essas coisas. Então, a conveniência que impera. Mais alguém, gente? Tem um monte de perguntas para fazer, dá vontade de ficar perguntando. Mas vamos deixar os colegas que vieram de longe. Boa tarde a todos. Sou Rosa Góes, do Instituto Federal do Pará, IFPA. E aí eu tenho 3 perguntas para a CGU e a outra dúvida mesmo para o ouvidor geral. Para a Ouvidoria Geral do Estado, é dúvida, é minha, tá? Tem instância recursal na Ouvidoria Geral do Estado? E quem seria a instância recursal? Tá? E para a CGU, a questão da criação de extratos. Por que no SIC não tem a criação de extrato como tem para a ouvidoria no Fala BR? E por que as demandas ainda não estão sendo tramitadas exclusivamente pelo sistema Fala BR, né? Para as demais unidades, como as demandas de ouvidoria. E a outra questão é com relação às demandas que a gente sempre recebe, são corriqueiras já, referente a exercícios anteriores. A gente não sabe se é escritório de advocacia, qual é o interesse em receber esse pedido de acesso à informação referente a exercícios anteriores, né? E é isso. Os pagamentos. Acho que deu, né? Só isso. Acho que para a Bartira deu, que eram blocos de... Eu teria para o doutor Genival. Não, mas aí eu vou fazer o seguinte, eu vou passar para a Bartira, depois para o doutor Genival e depois eu começo já com outro bloco. Combinado. Bom, João, sobre a matrícula CIAP, né? Ela é uma informação pessoal que não tem a mesma sensibilidade dos outros dados pessoais. Os precedentes, os julgados da CGRAI, que é a Coordenação Geral de Recursos e Acesso à Informação, têm sido pela concessão, com exceção desse último caso que eu coloquei, que houve um pedido de reconsideração, mas era num contexto específico de solicitação de ampla base de dados. Então, nesse caso concreto, eles avaliaram
pelo risco disso possibilitar fraude, concessão de empréstimo em banco, enfim, eles avaliaram por esse risco e a conclusão foi por conceder, mas de forma descaracterizada. Então, é sempre no caso a caso, assim, né? Precisa ver todos os elementos ali do pedido para poder, no caso, a CGU, como instância recursal, decidir. Sobre a qualidade da informação, concordo com você, sim, tem que sopesar os dois lados, assim, a gente sabe que vão ter muitos casos em que exige esse tempo e casos que precisa até de mais prazo ali, sendo necessário pedir a prorrogação. Então, sempre é um sopesamento dos dois lados, né, de oferecer uma informação de qualidade e atendendo ao prazo da lei. Respondi suas perguntas? César, sobre a regulamentação dos órgãos, dentro dos órgãos, se eu entendi bem, vocês querem colocar uma regulamentação que o prazo seja inferior ao da lei? A gente não pode ir contra a lei, né? Você pode sugerir que ele seja atendido naquele, tipo assim, você indicar para sua área técnica que a resposta venha até aquela data X, né? Mas colocar isso como normatizado, a gente está indo contra a lei. A lei diz que são 20 dias mais 10. Só para tentar ajudar, a colega que não está aqui presente, e até ela foi destinada para uma função, né, um pouco mais complexa na instituição dela, da Universidade Federal do Cariri, a Aretusa. A Aretusa construiu algo parecido com o que você queria, mas de uma forma combinada, né? Então, houve um acordo prévio de que o prazo, né, seria inferior ao da legislação, né? Mas mencionando os 20 dias e a possibilidade de prorrogação, porém recomendando que fosse atendido em prazo, né, inferior ao estabelecido pela lei, para não ter essa coisa de infração. Só para troca de experiência aqui, né, já com experiência, lá na presidência nós temos a nossa norma, que foi feita agora, mas desde mais de 5 anos a gente já estabeleceu, porque como a partilha bem colocou, para dentro um funcionamento melhor do SIC, como a Batida colocou, precisamos ter um fluxo interno, né? E sobretudo ter uma norma também interna. E no caso da presidência, nós temos uma norma interna e nós temos também um fluxo interno. E na norma interna, nós falamos que essas informações têm que ser prestadas antes desse prazo, justamente para a gente ter que averiguar a qualidade ou correções dessa informação, né? Não só a presidência da República tem norma desse sentido, como vários outros ministérios, salvo engano, o Ministério da Economia, salvo engano, da Cidadania, tá? Também tem norma desse tipo, dizendo que a lei é 20 dias, mas, como a Batida falou, na tramitação interna é importante que as áreas técnicas informem em prazo menor. E aí, continuando aqui, César, sobre o CIAP, já respondi ao João, né? A CPF a gente vê ele sendo tarjado, sendo descaracterizado, né? Com aquela questão da ocultação ali dos dígitos. Além disso, tem uma norma também na própria LDO orientando essa descaracterização, tá? Respondi? Bom, Rosa, sobre as demandas do módulo, porque assim, existe um módulo de tratamento das manifestações de ouvidoria dentro do próprio FalaBR. Acredito que seja sobre isso que você está falando, correto? Então, esse módulo ele foi desenvolvido para as manifestações de ouvidoria e ele não foi desenvolvido para a LAI porque a gente entende que a LAI é entrada e saída ali, é porta a porta, é entrar o pedido e
sair a resposta para o cidadão. A gente tem diversas configurações de órgãos, com diferentes tamanhos, estruturas. Então, assim, seria muito difícil, né, atender ali a todas as particularidades. A própria portaria que criou esse SIC, ele também é dessa forma. Então, assim, a gente não implementou e até o momento a gente não tem planos de que isso seja implementado para pedidos de acesso à informação. Ele ficou como uma funcionalidade para manifestações de ouvidoria. Tá? E aí, sobre a criação de extratos, está ligado a isso? O extrato de quê? Porque possivelmente alguma coisa referente à ouvidoria. Eu queria que você esclarecesse melhor, por gentileza. Por exemplo, se fosse utilizar, né, no caso para tramitar, porque às vezes chega a demanda e a pessoa quer saber, às vezes chega a demanda, mas quem é que quer saber? Quem é que está perguntando? Né? Aí, tipo assim, quando a gente copia e cola e manda por e-mail, a gente oculta algumas informações. Mas, se fosse o caso de tramitar, né, que já não é o caso, é mais ou menos isso que eu estou perguntando. Questão para poder, até para a questão de divulgar também, porque quando eu, Rosa, solicito saber, aí eu já não vou, isso aí já não vai para o portal lá de busca, né? Porque contém informações pessoais, né? Aí eu estou falando mais nesse sentido. Para poder compartilhar essa informação lá no busca da CGU, de precedentes. Tá, entendi aqui. Quando a gente tramita os pedidos ali internamente para que as áreas forneçam a resposta, o foco deve ser no pedido e não na pessoa. Então, é uma boa prática, alguns órgãos já têm adotado isso, a CGU também tem feito dessa forma, quando coloca a solicitação no SEI, não tem a identificação, os dados de quem solicitou, vai ali como cidadão, vai de uma forma genérica. A gente sabe que vai ter área que eventualmente pode perguntar, mas não é esse o foco que deve ser dado, o foco é no pedido. Então, a gente sugere que, se possível, né, utilizar essa prática de não identificar quem está requerendo aquela informação, né? Se caso seja um solicitante frequente, tal, o próprio SIC ele vai identificar de outras formas, assim, né? Mas na tramitação interna, indo de forma genérica, só como cidadão, é uma boa prática. Tá? E sobre pagamentos de exercícios anteriores, assim, é aquilo que a gente fala do caso concreto, assim, precisa saber todos os elementos ali para poder entender e formar uma decisão, né? Assim, a gente precisaria ter mais elementos, assim, tá? Bartira, só para te ajudar, aqueles valores, né, que ficam na dependência, às vezes, de autorização do Ministério da Economia para pagamento, que são parte do rendimento do servidor, mas que por alguma razão não pode ser pago. Você entende como? E, geralmente pede nome, escritório de advocacia pedem nome e valor. Aí o grande problema, a gente fala muito isso no grupo de CIS, aí o grande problema é quem e por quê. E aí os SICs todos, né, são demandados dessa forma. E provavelmente a intencionalidade que se tem por trás disso, né, não é a transparência, são outras finalidades. E ainda a gente não conseguiu construir uma resposta minimamente padronizada para ajudar os colegas, né? Porque as pessoas querem saber desses pagamentos de exercícios anteriores. É legítimo? Legítimo é, né? Porque são recursos públicos. Quem os receberão são servidores públicos. Mas o problema é a disponibilidade da informação, tá na dependência
dessa aprovação do Ministério. É caso concreto, eu acho que é caso a caso mesmo. Então, assim, a gente pode... A gente pode construir juntos pelo menos uma linha, mas aí eu vou precisar levar isso para lá, eu vou entrar em contato com você para ter mais dados sobre isso, levar isso para lá, te dou uma devolutiva e você compartilha com o grupo, pode ser assim? Mas lembrando a questão do caso concreto, mas assim, a gente pelo menos assim, ter uma linha ali de conclusão, tá? Eu vou aproveitar, tem uma pergunta da Rosa para o doutor Genival, que é sobre instância recursal, mas antes eu vou acrescentar duas questões, né? No caso da sua prática, da sua experiência, e vai nessa questão do sigilo. A ouvidoria demanda o sigilo. O Serviço de Informação ao Cidadão, por mais que Bartira, Fábio tenham colocado, se eu exigir saber quem foi que demandou, você vai me passar o nome de quem demandou. Mas a gente não incentiva. Assim, não incentiva, não. Exato. No caso, Jonival, existe essa discussão até na Ouvidoria Geral do Estado, na Rádio Corredor, né, nos ambientes, esse debate sobre as pessoas têm que se identificar, as pessoas têm que se mostrar, as pessoas têm que dizer por que querem essa informação. E uma outra questão também que eu coloco, que acho que na sua fala você falou, tem muita gente utilizando o Serviço de Informação ao Cidadão para fonte de pesquisas, né? Fonte de pesquisas acadêmicas, para trabalhos de conclusão de curso, para trabalhos, a gente recebeu esses dias até fragmentado, um para a reitoria de extensão, outro para a pró-reitoria de graduação, às vezes vem demandas iguais para as federais e para as estaduais. Isso você tem visto na Ouvidoria Geral do Estado também como uma prática? Bom, vamos responder a Rosa. Primeiro, nós somos a Ouvidoria Monitor da Informação também. E nós temos uma instância recursal, que é o Comitê Gestor de Acesso à Informação, que é formado por membros da Secretaria da Fazenda, da Secretaria de Administração, da Secretaria de Segurança Pública, da Secretaria de Justiça e Direitos Sociais e da própria Ouvidoria. Eu falei PGE já? E a PGE. Né? Então, e a Ouvidoria, que é quem preside o Comitê Gestor. E a gente faz as avaliações necessárias com relação aos recursos, né? Dos nossos, de quem se manifesta, querendo saber alguma informação, e nós buscamos, dentro do processo, sermos o mais rápido possível e cobrar. Né? Muitas vezes a gente é obrigado a forçar, porque em alguns setores é mais difícil você obter algumas informações. Então, como a gente, às vezes, encontra alguns entraves com relação a isso. Com relação à informação sobre o manifestante, aqui nós mantemos, né, o sigilo. A pessoa, é evidente, ela tem que se colocar seu nome, seus dados, porque a gente precisa dar um retorno, mas ele pode solicitar que esses dados sejam sigilosos e a gente não divulga, nós não passamos adiante, a gente cobra apenas do órgão aquela informação, mas se a pessoa pede que seja sobre sigilo, a gente não informa ao órgão sobre o demandante daquela questão. Com relação ao material, com relação à pesquisa, sim, a gente recebe muito, desde jornalistas querendo fazer matéria para jornal, para programas, para televisão, como estudantes também que querem matéria, muitas vezes até em decorrência da resposta do órgão, eles entram com recursos porque eles não entendem, mas muitas vezes são assuntos, informações que estão disponíveis nos demais setores do Estado e que às vezes a pessoa, por achar facilidade, ele quer que
um funcionário do órgão vá lá e faça toda a pesquisa para entregar ele. Nós tivemos uma demanda aí, que a pessoa insistiu muito, com relação à Secretaria de Educação, que a pessoa queria informação de 10 anos de avanço da Secretaria de Educação, de programas, de projetos, de extensão de curso, e que isso, algumas coisas nós conseguimos que fosse respondido, e as demais foi colocada uma pessoa para auxiliar esse demandante na pesquisa. Mas a gente tem de ver, muitas vezes, que esses recursos são de pessoas que estão buscando ter informações para um trabalho, para uma pesquisa em que nós não podemos disponibilizar que um órgão do Estado tire uma pessoa para fazer, às vezes, uma pesquisa de 10, 15 anos de material, dentro que alguns assuntos, inclusive, não estão ainda digitalizados, estão em meio físico, e a pessoa teria que ir para um depósito de documentos do Estado para buscar essas informações. Deixa eu só falar um pouquinho, pegar um gancho com relação à questão da identificação. Aparentemente, a gente teve um ponto de harmonização no que se refere a isso com a promulgação da Lei de Usuários dos Serviços Públicos, acho que é isso. E lá prevê o anonimato, então imaginou-se, né, eu nunca vi isso ainda de forma expressa, juridicamente, de que isso vale para a Lei de Acesso à Informação. Ao meu ver, eu ainda acho que esse é um ponto que não está pacificado. A ouvidoria, ela tem o sigilo como algo imperativo, né? Então não se abre, até a justiça entende isso. Você pode dizer, não, mas você é um órgão público, você tem que me dar essa informação. Não, você usou um canal chamado ouvidoria, e lá o sigilo, né, é um princípio. Então isso já estava subentendido pela pessoa que usou o canal, não se quebra, etc. É diferente de quem pediu uma informação pública, porque, via de regra, pouco importa quem seja. Se é pública, é do público e vai para o público. Simples assim. Então, é por isso que eu ainda defendo que não está pacificado, apesar do anonimato estar previsto lá na Lei de Usuários de Serviços Públicos. Obrigada, Fábio. E mais uma vez a gente lembra que todos os nossos debates, eles passam pela questão da importância da transparência ativa. Então, quanto mais sedimentado, quanto mais a gente retroalimente as nossas páginas institucionais, quanto mais carregado de dados e informações, menos demandas a gente vai ter através da transparência passiva, né? Então, isso é fundamental. Difícil? Muito difícil. Às vezes a gente tem que estar ali com a agendazinha de 6 em 6 meses pedindo que as pessoas dos setores, as coordenações, as direções renovem. Porque às vezes você abre página de departamento que tem professor que já morreu há 5 anos. Né? Você abre página de departamento onde tem projeto de pesquisa que já foi entregue o relatório final e que já não existe mais cadastrado na universidade há mais de 5 anos. Você tem dificuldade de acessar por causa das siglas. Né? Muitas vezes o que é comum na minha universidade não é comum na Universidade de Fábio. Então, o que é Proju, o que é PGE, o que é CDRH, o que é UDO, né? Então, muitas vezes são coisas que, quando não estão mastigadas, as pessoas enfrentam dificuldades. E enfrentamos nós, que somos usuários, atuantes, linha de frente. Imagine quem é o consumidor dos nossos serviços. Ok, vamos lá? Mais perguntas? Obrigada. A apresentadora faz pergunta também. Primeiro eu queria pedir para o senhor ouvidor, sempre que alguém fala que faz atendimento por WhatsApp, me chama a atenção. Em primeiro, senhor ouvidor, pela equipe necessária, ainda mais falando de Estado, né, para conseguir dar um atendimento, também vi que o número de atendimentos telefônicos é muito alto. Então, assim, como o senhor estruturou esse tipo de atendimento na Ouvidoria Geral do Estado? E o segundo ponto ainda sobre esse assunto é como não perder informações
no curso desses atendimentos e conseguir, de fato, gerar informações, dados gerenciais para tomada de decisão e para guarda, né? Na esfera federal, a gente tem uma obrigação já estabelecida de guarda documental e de guarda de pedidos de acesso, por exemplo. Como isso foi estruturado dentro do contexto da ouvidoria do Estado? E para a senhora Bartireira, uma pergunta mais filosófica, no caminho que a Maria Luísa já falou da transparência ativa, né? Que a gente está aí implementando a abertura de processos eletrônicos, né? Na esfera federal, a gente sabe do acordo, né, do tribunal que falou para a gente criar aí a pesquisa pública em processos eletrônicos. Então, a senhora acha que, de fato, a gente está caminhando para uma transparência ativa em que o cidadão mesmo vai buscar suas informações num contexto de processos eletrônicos amplos e, talvez, alinhado a isso também, nessa evolução de dados abertos? É por aí que a gente vai mesmo? Obrigada. Obrigada, Maria Luísa. Oi, boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Daniela, eu sou autoridade de monitoramento da Unifesp. Eu queria falar com a Bartira no sentido da pergunta da nossa colega sobre o extrato e a tramitação no Fala BR. Eu imagino que você é da Secretaria do Acesso à Informação, eu imagino que você não tem muita prática com a parte de ouvidoria do Fala BR, né? Porque, assim, eu entendi que talvez você não tenha compreendido totalmente a pergunta, porque são coisas um pouquinho específicas. No Fala BR, tem uma funcionalidade que existia só para denúncias até recentemente e agora foi implantada para todas as manifestações, que é essa questão de criar um extrato. O que ela faz? Você consegue alterar o texto no próprio Fala BR. Então, quando você precisa tirar informações pessoais do texto, você consegue fazer isso direto no sistema. Então, por exemplo, você não precisa criar um documento em Word para alterar aquilo no documento em Word, para fazer um PDF para encaminhar para a área. Então, você conseguiria fazer essa alteração direto pelo sistema, o que facilita o trabalho da área, do SIC, da ouvidoria. Nesse sentido que eu acho que a colega estava falando. Então, uma sugestão de implantar essa funcionalidade no Fala BR para o SIC, que facilita o nosso trabalho. E a parte da tramitação eu também entendi o ponto dela, porque, bom, a gente ainda não implantou totalmente, a gente está começando a implantar a tramitação pelo SIC, e eu entendi o ponto de tramitar pelo SIC, pelo Fala BR, desculpa. Eu entendi o ponto, porque facilita muito para a ouvidoria. Eu entendi o seu ponto também, de que a ideia é que não tenha um tratamento tão longo pelo Fala BR quanto são as questões da ouvidoria, que chegue e seja respondido, mas isso economiza muito tempo para a equipe do SIC não ter que criar um processo SEI, não ter que fazer um PDF do processo, poder encaminhar direto pelo Fala BR. Então, eu entendi a sugestão dela, eu queria até reforçar, porque eu acho que são sugestões importantes que facilitariam a vida para a equipe que cuida do SIC. E só colocando um pouco da experiência que a gente faz na Unifesp sobre a questão de descaracterização, pseudonimização dos pedidos de acesso à informação, a gente faz essa análise de que é ou não essencial para a resposta dar as informações da pessoa. Então, às vezes é uma questão de pesquisa, e ela vem, por exemplo, com o registro na plataforma Brasil e com o aceite do Comitê de Ética da universidade, por exemplo. Então, a gente encaminha esses dados porque a pessoa está pedindo dados pessoais para pesquisa. Então, nesse sentido, seria um caso que a gente enviaria os dados da pessoa. Ou numa questão que ela está pedindo informações pessoais, às vezes a gente encaminha. Quando a gente avalia e chega na conclusão de que não existe interesse no conhecimento da identidade do demandante para o tratamento, a gente pseudonimiza.
E às vezes acontece das áreas falarem, não, mas eu quero saber quem pediu. E aí o que a gente faz? A gente usa análogo ao que é o tratamento de uma denúncia. Então a gente fala, ok, você quer saber quem pediu? Manda pra gente um ofício justificando por que é imprescindível para você conhecer a identidade dessa pessoa. Ninguém nunca mandou até hoje. A gente fala, não, tá bom, justifica pela LGPD, pelo princípio da necessidade, explica por que é imprescindível. A gente aconselha que vocês usem o artigo 31 da lei. Ninguém nunca pediu até hoje. Então, se estiverem enchendo o saco de vocês, meu conselho é esse, ó. Tá bom, vocês precisam? Explica por que vocês precisam. Ninguém quer se comprometer nesse sentido. Fábio. Boa tarde, eu me chamo Carlos, sou chefe de divisão do Serviço de Informação ao Cidadão do Ministério da Cidadania. A minha pergunta é para o ouvidor. Eu fiquei muito interessado nesse sistema do WhatsApp também, achei muito interessante. E eu queria saber como que, se ele, na verdade, se restringe só às demandas de ouvidoria ou os pedidos de acesso à informação também são recepcionados por esse sistema e como que funciona esse fluxo, eu queria mais disso. Fábio, eu vou fechar aqui nesse bloco de 3, depois você passa para a Jussara, tá bom? Eu queria só voltar aqui na pergunta do César. Aliás, não foi nem pergunta, mas na colocação dele. Desculpa, obrigada. Quando ele colocou que é autoridade de monitoramento, gestor SIC, todas as funções lá, né? Alguém pode perguntar, é proibido? Não é proibido, mas não é o desejável, tendo em vista a diferenciação de funções do que cada um significa. Assim, o responsável pelo SIC está ali no dia a dia, tratando, né, sobre o controle de prazos, fornecimento de resposta, melhorar os índices, e a autoridade de monitoramento precisa ser necessariamente alguém ligado ao dirigente máximo do órgão. Então, a gente vê uma diferenciação nessas figuras, mas também a gente sabe que são diferentes configurações de órgãos, diferentes. Tem órgão que é uma pessoa, assim. Então, assim, não é o recomendável, mas não tem nada proibindo na legislação, tá? Se puder ocorrer a separação, lógico, princípio de auditoria, segregação de funções, tudo isso é levado em conta, é o melhor caminho, tá? Aí, voltando aqui às perguntas. Maria Luísa, da abertura de processos eletrônicos, é uma grande evolução, mas isso precisa ser feito com todo zelo também, porque a gente já viu coisas que estão publicizadas e que não deveriam estar lá, né? Então, foi expedida uma orientação em conjunto entre o Ministério da Economia e a CGU relativa à classificação desses processos eletrônicos. Então, acho que é importante observar bem essa orientação, assim, para a gente poder avançar, mas sem gerar riscos, assim, né? Então, do FalaBR, a questão do extrato, são realmente equipes separadas, a gente que cuida dos pedidos de acesso à informação e monitora o cumprimento da lei no Poder Executivo Federal, e a outra área que cuida das demandas de ouvidoria. Então, quando a gente recebe algum e-mail de suporte que é relacionado às demandas de ouvidoria, a gente encaminha para eles ofertarem resposta, da mesma forma quando eles recebem algo que é específico da lei, eles encaminham para a gente responder. Então, existe essa separação mesmo.
E a sua sugestão da questão dos extratos, né? Eu vou levar isso, assim, a gente vai registrar. E assim, gente, olha, o que vocês quiserem pedir, a gente pode pedir tudo, né? A gente está muito aberto assim, a receber essas sugestões de servidores, porque sabe que vocês que lidam no dia a dia ali na ponta com o sistema, vocês veem as dificuldades, o que pode ser melhorado. Isso tanto no Fala BR quanto no painel LAI, assim, olha, se de repente tal índice fosse apresentado de tal forma, assim, vocês podem mandar para a gente essas sugestões por e-mail. A gente tem um banco de melhorias que elas são cadastradas, assim, lógico, existe limitação de orçamento, limitação do que a gente consegue implementar em cada espaço que a gente denomina sprint ali, até onde pode chegar ali por questões de cálculo de HH, existe a limitação, mas assim, sendo uma sugestão que vai trazer ali realmente uma melhoria, assim, a gente procura sempre que possível implementar nessas sprints que ocorrem ali ao longo do ano, né? Sobre a sugestão de implementar o módulo tramitação para os pedidos de acesso à informação, é uma questão de orientação da área técnica por não seguir isso com a LAI. Então, assim, eu não posso gerar expectativa de que se a própria área técnica está dizendo eu não aconselho a implementar isso para a LAI, assim, né? Então, acho pouco provável a gente, né, ter alterações assim nesse sentido, assim. Realmente a gente sabe que facilita, assim, tá ali tudo interno. Para quem não tem um sistema interno de tramitação e tal, facilita, não é assim, é um ganho, mas assim, para a questão da LAI a gente vê outros óbices, assim, né? Não só a questão da facilitação ali. Então, no momento a gente não tem planos de implementar essa funcionalidade para os pedidos de acesso. Ela realmente está acontecendo, já vem acontecendo há algum tempo para as manifestações de ouvidoria. Tá? A questão do ofício resumiu bem. Na hora que fala, manda um ofício que a pessoa tem que formalizar, ela não formaliza. Obrigada, Martira. Bom, vamos começar pelo fim da pergunta. Na realidade, assim, a ouvidoria ela tem um sistema, que é um sistema TAG, que é um sistema que interliga todas as ouvidorias estaduais. Então, todas as informações são inseridas nesse sistema, e nós utilizamos a empresa estatal de processamento de dados, a Prodeb, que armazena todos esses dados. Então, nós temos lá o nosso espaço, lá onde todo esse material, todas essas informações e documentos, eles ficam arquivados, né? A identificação das pessoas também fica protegida, sob sigilo. E, fora isso, nós temos uma equipe de atendimento, onde a gente faz desde a recepção das informações até a triagem dessas informações que são destinadas às ouvidorias setoriais. Então, a gente tem todo esse trabalho. Mas nós não somos só a ouvidoria geral. Nós temos 209 ouvidorias setoriais que são responsáveis por dar prosseguimento também nessas manifestações. Então, o trabalho é dividido, nós fazemos a parte da triagem, passamos as informações, fazemos toda a gestão junto às ouvidorias setoriais, né? Mas é um único sistema. Então, toda manifestação, se o cidadão acessar, ele pode acessar o sistema TAG, ele mesmo preencher e inserir os dados, inserir os documentos que ele achar necessário. Ele pode fazer isso através do 0800, falando com o atendente, e o atendente vai fazer todo esse trabalho, porque muitas pessoas ainda têm dificuldade com acesso ao computador, têm dificuldade, vamos dizer, de preencher formulários dentro de um sistema, né? E isso faz com que o sistema gire bem. A criação do WhatsApp se deu justamente porque a gente encontra um gargalo, né? A gente tem uma limitação de atendimento
né, pela nossa equipe, e isso fazia com que houvesse tanto fila de espera quanto perda de manifestações, porque muitas vezes as pessoas não aguardavam, ou até a capacidade do nosso sistema não conseguia suportar, e aí o próprio sistema recusava a ligação. Então, hoje, com o WhatsApp, a gente facilita muito mais isso. Por quê? Porque a ideia é que a grande maioria das pessoas que acessarem o nosso sistema através do WhatsApp, que eles concluam a sua manifestação ali dentro do próprio WhatsApp. Então, ele pode, tanto ele fazer a sua manifestação, como ele pode inserir documentos, né, dentro daquele programa. Ali ele vai gerar um protocolo e uma senha, e que se ele precisar inserir novos documentos, ele não precisa abrir um novo processo, se for o mesmo assunto, ele vai inserir. Isso vai para o sistema TAG. O WhatsApp, ele dialoga diretamente com o sistema TAG, não há necessidade da interação de uma pessoa. Então, é um sistema casado. A gente, na realidade, é uma parceria do governo do Estado com a Oi, né, e com a Teledata, que é a empresa que dá o suporte técnico, né, junto com a empresa de processamento de dados do Estado da Bahia, onde todas essas informações elas são trocadas, né, no mesmo momento, é instantâneo. Então, assim, não há necessidade que a gente aumente o número de funcionários em decorrência da demanda, porque a ideia é que o WhatsApp, através da inteligência artificial, ele possa facilitar o atendimento do cidadão. Então, quando ele acessa o 0800, através do WhatsApp, ele vai estar conversando diretamente com o sistema, né? Um sistema, hoje, um dos mais modernos que existe, à disposição no mercado, e que ele tem a capacidade também de ir se aprimorando diante das próprias interações do cidadão. Então, a gente pode, desde inserir documento, foto, qualquer tipo de material impresso, a gente pode estar inserindo dentro do WhatsApp, e esse material ele não precisa passar pela mão de um atendente, ele é feito diretamente no nosso sistema. Então, é uma forma, muitas vezes a pessoa tem a dificuldade de usar o sistema TAG, porque é mais complexo a prestação de informações, e através do WhatsApp, por ser mais interativo, a pessoa consegue fazer com mais agilidade, inclusive, essa manifestação. Então, a ideia é que o WhatsApp, em última instância, quando a pessoa tem uma dificuldade, e tem pessoas que têm dificuldade de gerar as informações, e aí nós temos uma equipe que fica monitorando, né, essas manifestações até ver aonde a pessoa chega. Se a pessoa, depois de um certo tempo, ela não consegue formalizar a manifestação, automaticamente vai um aviso para as pessoas que estão monitorando o sistema, e a partir dali é feito um atendimento por um dos nossos funcionários, mas através do próprio sistema do WhatsApp. A gente não transfere ele para um outro ambiente, ele é atendido dentro do próprio sistema do WhatsApp, que imediatamente vai fazer com que essas informações sejam cadastradas no nosso sistema. Então, não há a possibilidade de a gente estar perdendo qualquer informação ou ter um trabalho maior na questão da circulação dessas informações. E do próprio sistema TAG, a gente faz a triagem e é enviado, porque muitas vezes, quando a pessoa faz a manifestação, ele se equivoca na tipologia ou se equivoca no setor a qual ele está se destinando àquela manifestação. E aí a nossa equipe, muitas vezes, tem que fazer uma triagem para que seja encaminhado para o órgão correto. Da mesma forma, quando a gente falou aqui de sigilo, tem uma situação também que a gente monitora. Muitas vezes a pessoa, o cidadão, ele pede que seja mantido em sigilo, né, os seus dados. Mas dentro da manifestação, ele coloca dados que muitas vezes termina por identificá-lo. Nós cancelamos essa manifestação e mandamos uma mensagem para o cidadão dizendo que ele tem que refazer, porque quando ele solicitou que o nome dele fosse sigiloso, às vezes ele diz que trabalha na escola tal, dá aula de alguma coisa, são assuntos que facilitam. Às vezes uma denúncia de maus tratos por um policial, e às vezes a pessoa termina pelo endereço, ela não quer se identificar, mas fica fácil ser identificado pelo policial, e muitas vezes esse policial pode, né, coagir essa pessoa. Então a gente tem também esse cuidado de que na hora que a gente percebe que o cidadão ele se identifica mesmo sem querer, né, através de qualquer colocação, da gente retirar do sistema, e a gente encerra essa manifestação
e automaticamente a gente manda uma informação ao cidadão dizendo que por este motivo nós cancelamos e que, portanto, ele abra uma outra manifestação. Então, assim, a ferramenta do WhatsApp, ela ainda, né, como eu disse, nós tivemos pouco tempo, nós estamos com 45 dias que a ferramenta está sendo utilizada. Foi num período de eleição, nós não pudemos fazer uma divulgação melhor do sistema, né, para que ele tivesse sendo mais utilizado pelos nossos cidadãos, mas a ideia é que ele funcione direto durante 24 horas, sem a necessidade da utilização de uma pessoa fazendo essa monitoração para que a gente tenha que disponibilizar mais funcionários para isso. A ideia é justamente que a pessoa, através do WhatsApp, ela tenha uma atuação mais fluida com relação à sua manifestação e facilite também o trabalho da ouvidoria, porque aí nós temos a possibilidade de receber um número muito maior de manifestações, né, que vai dar a gente uma amostragem muito maior também da qualidade do serviço prestado pelo Estado. Então, o Estado comprou essa ideia, foi inclusive uma manifestação do próprio governador, que gostaria de que fosse implantado, e está sendo implantado, hoje já é utilizado pelas unidades, pelas policlínicas aqui em Salvador, né? Então o cidadão ele entra através do WhatsApp, ele consegue marcar a consulta, marcar o exame, né? E ali é dado a ele naquele mesmo momento a data, a hora em que ele vai ser atendido. O sistema SAC também, o sistema de atendimento ao cidadão do Estado, ele já começa a utilizar também hoje o WhatsApp, que vai facilitar tanto a marcação ou quando ele precisa de um documento, quando ele quer renovar a CNH. Então, assim, a ideia é de que a ouvidoria foi um dos primeiros setores do Estado a receber essa ampliação do meio de acesso, mas a ideia é que, dentro em breve, todo o Estado esteja interligado a um sistema de WhatsApp, onde a pessoa vai acessar um único local e, através desse local, ele vai dizer para qual setor do Estado ele quer se destinar. Então, vai facilitar muito, tanto a questão da ouvidoria, como acesso à informação, como também os serviços prestados pelo Estado vão ficar muito mais acessíveis ao cidadão através do WhatsApp. Então, como eu disse no início, uma ferramenta que está disponível para mais de 90% da população, né? Todo mundo hoje dispõe de um celular para poder fazer uma interação. É muito simples, porque a população inteira hoje usa o sistema WhatsApp e a Meta, que é a dona da Facebook, do Instagram e do WhatsApp, ela fez uma parceria com o governo do Estado, da Bahia, onde não é cobrado valor algum pela utilização do serviço, né, porque a Meta, quando é uma questão de empresa, né, ela cobra, mas com o governo do Estado, ela fez uma parceria e tudo que o Estado utilizar de troca de informação, ele é feito de forma gratuita pela Meta. Quanto ao WhatsApp, ele é do Estado da Bahia, mas pega também órgãos municipais ou só estaduais? Não, só na realidade, assim, a gente tem tido um diálogo muito grande com as ouvidorias municipais, né? Algumas têm nos procurado para ter acesso. Só que o sistema TAG, diferente do Fala BR, o sistema TAG, ele tem um custo de operação. Então, a gente está tentando, através de parcerias com órgãos públicos, né, para que isso seja disponibilizado de forma gratuita a outras unidades, né, da União, municípios, Câmara de Vereadores, para que a gente possa expandir ainda mais o sistema de ouvidoria, para que a gente possa dar mais transparência ao serviço público nos municípios, mas hoje ainda nós contribuímos, vamos dizer assim, treinando, oferecendo material a essas ouvidorias municipais e Câmara de Vereadores, mas não há uma interligação do nosso sistema com eles ainda. A gente tem feito um diálogo através da própria União dos Prefeitos da Bahia, para que a gente pudesse fazer uma parceria para que a gente disponibilizasse, e o Estado hoje, vários sistemas criados pelo governo do Estado da Bahia, criados pela Prodep, eles já estão sendo disponibilizados de forma gratuita, né, aos municípios, como programas de controle interno, programas de melhoria do gasto público. Então, tem várias ações do governo que eles já estão sendo disponibilizadas aos municípios
e nós já entramos com a solicitação para que o sistema da ouvidoria ele também fosse disponibilizado de forma gratuita para os municípios e câmaras de vereadores também. Por enquanto, o WhatsApp é de uso exclusivo das unidades do Estado. Só lembrando, e me corrija, doutor Junival, se eu estiver errado, todas as entradas das manifestações, seja por telefone, seja presencial, ela é alimentada no sistema TAG, então do WhatsApp também, né? Porque depois, para gerar uma estatística de quantos e que tipo, qual o perfil, né, da demanda. E uma outra coisa, quem é do Estado sabe, a gente usa o sistema SEI, né? Então, muitas vezes, os encaminhamentos para os setores das manifestações, eles vão pelo sistema SEI. Então, a gente publiciza a manifestação, mas não o manifestante. Por isso que é muito importante essa coisa, às vezes, do refazer para que as pessoas não sejam identificadas. Jussá? Passou? Quem mais? Nós temos 10 minutinhos. Só um minutinho, eu fiquei na dúvida, só por gentileza, se o senhor diferenciasse o sistema, o TAG, né, desse que o senhor falou na cartilha que iniciou, do sistema de gestão e qualidade, né? O que diferencia um complementa o outro, não ficou claro, por gentileza? Na realidade, é um único sistema e que ele atua, né, de formas diferentes. O controle da qualidade que você perguntou, não é isso? Sistema de gestão e qualidade. Na realidade, ele funciona integrado com a ouvidoria, não é o sistema TAG. Na realidade, a gente usa o banco de dados do sistema TAG para que a gente possa fazer essa pesquisa em parceria com a Superintendência de Estatística do Estado. Então, normalmente, um órgão solicita que seja feita essa pesquisa com relação à qualidade do serviço prestado. Então, um hospital, ou o DETRAN, ou qualquer uma outra unidade do Estado, ela faz uma manifestação à Secretaria de Administração e, em parceria com o SEI, né, a Superintendência de Estatística, nós utilizamos o nosso banco de dados das pessoas que utilizaram o serviço e nós fazemos a pesquisa de qualidade do serviço público. Então, na realidade, é utilizado o sistema TAG, mas é feito de uma forma independente, é uma parceria da ouvidoria com a Secretaria de Administração e com a Superintendência de Estatística e Informação do Estado. Mais alguma questão? Então, esse será o nosso último bloco. Se, após o nosso colega, tiverem mais duas falas, fiquem à vontade. Boa tarde, meu nome é Amauri, sou do Instituto Federal de Goiás, atualmente autoridade de monitoramento também. A minha pergunta é para a Bartira e é sobre questão de proteção de dados pessoais sensíveis. Talvez seja até uma sugestão, mais do que uma pergunta. Na questão de tarjamento de informações pessoais, se a CGU poderia desenvolver alguma ferramenta no sentido de fazer essa proteção, já que as ferramentas que a gente tem disponíveis no mercado, às vezes elas são frágeis, às vezes inseguras também, porque da mesma forma que existe a ferramenta para fazer o tarjamento, às vezes existe a ferramenta para fazer tirar a proteção, né? E isso deixa também a gente, enquanto servidor público, inseguro em fornecer informação, já que às vezes ela pode ser vazada de alguma questão. Então, talvez se o próprio governo tivesse alguma ferramenta para indicar, para construir, para desenvolver, para manter, seria interessante. E a outra questão seria também quando o cidadão faz a manifestação dele, e ele coloca no teor da manifestação esses dados pessoais, né? Se seria possível desenvolver a ferramenta o próprio sistema fazer essa pseudo-anonimização, né, dos dados dele, né? Seria interessante também se tivesse essa possibilidade. Boa tarde, meu nome é Tainá, da UFRR, sou responsável pelo SIC. Eu direcionar a pergunta para a Bartira, com a Maria Luísa. Não, a Maria Luísa, para ajudar. Mas é por causa que tem uma pergunta aqui, uma das perguntas, primeiramente a Bartira,
Primeiro, se existe alguma política de proteção de dados pessoais existente que eu não conheça ou que esteja em processo de conhecimento de deliberação que se aplique às instituições públicas de ensino. Segundo, se existe algum... No âmbito da CGU, né, eu fiz essa pergunta assim, no âmbito da CGU, se existe algum pensamento a esse respeito. Segundo, sobre o serviço do SIC estar dentro da ouvidoria, funcionando junto com a ouvidoria, tendo o mesmo responsável, se existe algum entendimento na CGU sobre de concordância ou não, ou se não existe nenhuma posição definida a respeito, se há algo de errado, não, algo de conveniente, por causa que o SIC não faz parte da ouvidoria, não é igual, não, tem o mesmo sistema, mas não é o mesmo serviço. Terceiro, só essas duas perguntas. Bartira, em um dos eventos da CGU foi comentado da possibilidade de revisão do GTA, do Guia de Transparência Ativo. Eu não sei se está em andamento, se está para sair, se pudesse falar um pouquinho sobre. Obrigado. Eu acho que ela foi contemplada alguma coisa. Tá, eu vou passar o microfone para a Martira. Tá, Martira, você responde e faz as suas considerações finais, por favor. Bom, Mauri, sobre o uso de software para tarjamento, a CGU não recomenda que sejam utilizados softwares públicos, porque podem realizar ali aquele tarjamento, mas depois recuperar esses dados, né? Tem um programa específico que a CGU utiliza, mas isso demanda licença, assim, né? Então, assim, a recomendação é que não utilize softwares públicos. A gente sabe das diversas realidades, assim, e quando o órgão não dispõe desse software contratado com licença, uma possibilidade é fazer o tarjamento como era feito antigamente. Assim, a gente sabe que é um retorno, mas assim, seria uma alternativa, assim, né? Imprimir tarja ali na mão e escanear novamente. Assim. Então, quando a gente não conta com esse software específico, assim, seria uma possibilidade, assim, tá? Mas vou levar a sugestão, assim, mas é aquilo que tem que avaliar o custo disso, enfim, né? Quanto a outra sugestão de quando o cidadão colocar dados pessoais, se o próprio sistema pudesse desenvolver a pseudo-anonimização. Hoje, o que existe é o sistema faz uma crítica quando tem dados pessoais colocados, as identidades, CPF, carteira de motorista, na hora do respondente inserir ali, fazer a classificação da resposta, e aí se ele marcar que não tem restrição de conteúdo e tem esses dados, então roda um agente que faz essa crítica, verificando que tem, e aí faz uma pergunta: você deseja realmente manter essa marcação? E aí chama a atenção para uma possibilidade de revisão ali da marcação, se realmente não tem conteúdo ali de dados pessoais, ou rever e fazer a restrição para que não seja publicizado.
tá? Mas vou levar como sugestão também, mas é isso de avaliar a questão técnica e custo, né? Sempre são esses dois aspectos que têm que ser avaliados. Tainá, eu não conheço alguma política de proteção de dados pessoais específico assim para as instituições públicas de ensino. Assim, se tivesse sido desenvolvida alguma coisa, a gente saberia ali no âmbito da CGU. Tá? Sobre o SIC estar dentro da ouvidoria, é uma questão que varia de acordo com cada realidade. Assim, a gente sabe que tem os dois funcionando junto e tem os dois funcionando separados. Assim, a gente não interfere nesse ponto. É uma decisão de gestão e questões administrativas de cada órgão, assim, tá? César, sobre a revisão do GTA, sim, a gente está... já finalizou, está com a expectativa aí de marcar um lançamento para a 7ª edição do guia, e terão algumas novidades de mais itens por conta daquela questão do TCU exigir o menu transparência e prestação de contas. Então, assim, vai trazer mais itens que abarquem isso, então que seja cumprido tendo esse rol completo de informações. Mas para isso a gente vai fazer treinamento, a gente vai fazer um webinário, a gente vai dar um tempo de adaptação, a gente sabe que não é uma coisa do dia para a noite, assim, né? Vai exigir um tempo ali. Então, possivelmente ano que vem, assim, a gente vem com essas novidades. Não, a gente vai continuar com o menu acesso à informação, mas vai contemplar os itens que o TCU solicita, né? E aí a nossa conversa com o TCU é que, se existe o menu acesso à informação com todos os itens que eles precisam, que ali seja dado como ok ali, tá? Então eu gostaria de agradecer o convite e colocar toda a equipe à disposição para auxiliar sempre com as dúvidas, com as sugestões, com as angústias, que a gente se fortalece um no outro, assim, né? A gente está à disposição. Uma boa tarde a todos. Considerações finais. Bom, agradecer, né, a possibilidade de estar aqui hoje participando para trazer mais informações a respeito da Ouvidoria Geral do Estado. Dizer que, se não fossem as ouvidorias setoriais, se não fosse a equipe da Ouvidoria Geral do Estado, a gente teria muita dificuldade, porque é uma parceria que existe de toda a rede, né, para que possa funcionar bem a ouvidoria. Em decorrência disso, nós estamos sempre monitorando, né, as ouvidorias setoriais, ajudando, contribuindo, treinando. Fomos em busca agora desse curso em parceria com a Universidade Federal da Bahia, justamente para que a gente pudesse aprimorar ainda mais as pessoas que estão responsáveis, né, nos órgãos por responder pelas ouvidorias. Então, é um trabalho constante que está sendo feito para que a gente possa levar, além da tecnologia, além de trazer o WhatsApp, além de melhoria do sistema TAG, de que a gente também possa preparar cada vez mais e melhor a nossa equipe, as pessoas que são responsáveis pelas ouvidorias setoriais, para que a gente possa estar prestando o melhor serviço possível. Que não é fácil, é uma luta sempre, porque o papel de ouvidor não é um papel fácil, né? Porque dentro dos próprios órgãos em que a gente trabalha, há sempre uma dúvida do nosso papel, se nós estamos ali para fazer o bem ou para fazer o mal. Mas podem ter certeza que a gente ali é um colaborador da gestão e é um defensor do cidadão. Obrigado a todos.
Muito obrigada, Bartira. Muito obrigada, doutor Genival. Eu tenho certeza que foi uma tarde rica, né, onde a gente pôde entender e beber um pouco dessas experiências. A gente tem sempre um público heterogêneo, né? A gente nunca tem uma classificação de todo mundo que já está há 5 anos no cargo, há 10 anos, quem tem simbologia, quem não tem, quem é só ouvidor, quem é ouvidor, quem é autoridade de monitoramento, quem é gestor do SIC, né? E todas as atribuições, quem já está há mais de 10 anos no cargo. Então, a gente tem uma fluidez, né, de características. Então, esses encontros, eles vão servir sempre para a gente estar retomando essas informações e essas trocas. Então, eu agradeço muito a participação de vocês, né, e as informações aqui prestadas.